Olá, crianças! Bom dia! Como é que vocês estão? Olha, estamos de volta aqui para falar sobre uma coisa muito interessante: contação de histórias. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Porque as professoras aqui estão ótimas, porque a gente está pensando muita coisa para poder fazer para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a contação. Como que surgiu a contação de histórias, gente? Simples. As pessoas precisavam contar tudo aquilo que se passava aqui e aqui no coração, ou seja, e as coisas que aconteciam com elas. Então, desde o tempo das cavernas, desde o tempo que a gente andava em bandos por aí, que a gente conta tudo o que acontece com a gente. As nossas crenças, os nossos anseios, os nossos desejos, tudo o que acontecia com a gente. E a gente também, através da contação de histórias, passa conhecimento. Tudo que a gente sabe, a gente passa adiante através das gerações. Professora, tudo bem, mas o que a gente vai fazer hoje? A gente também precisa saber da importância, né? Por que é importante ouvir histórias e contar histórias? Gente, porque ouvir histórias e contar histórias amplia o nosso vocabulário. A gente começa a falar melhor, a gente ouvindo, a gente desenvolve o nosso imaginário, e também a gente estabelece a confiança no poder do bem, de ser melhor como pessoa. É verdade, contar histórias faz a gente ouvir outras realidades e fazer com que a gente melhore. Então, é por isso que hoje as professoras Rosângela, a professora Simone, a professora Rita, a professora Érica, a professora Ana Cristina e eu, professora Cláudia, queremos dividir com vocês uma história. Então, professora Rosângela, tudo bem com a senhora? Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, família. Hoje eu vou contar uma história muito bacana para vocês, depois a gente vai conversar sobre ela. Professora Rita, dá o seu bom dia. Bom dia, crianças, bom dia, família. Olha, nós vamos fazer essa coisa muito gostosa que é contar história. E hoje eu vou estar como vocês, alunos, estão na escola. Eu vou ouvir alguém contar uma história para mim. E isso é muito bom. Vamos lá? Professora Simone. Bom dia, tudo bem? Olha, gente, eu também estou muito ansiosa para ouvir a história. Professora Érica. Olá, galera! Eu também estou super ansiosa para ouvir a história. Beijo, saudades! Professora Ana Cristina. Bom dia, crianças. Eu também estou bastante ansiosa para ouvir essa história que a Pro Rosângela vai contar para a gente. Ouvidos atentos. E agora, pessoal, vocês vão ficar com a nossa contadora de histórias especial, a professora Rosângela. Com vocês. Oi, criançada, tudo bem? Famílias, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Rosângela e hoje eu vou contar uma história bem bacana para vocês. Então vamos lá, espero que vocês gostem da história. O nome dessa história é As Coisas que a Gente Fala, da Ruth Rocha. E quem fez os desenhos, quem ilustrou, foi o Renato Morricone. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas, engraçadas, diferentes, com palavras penduradas. Depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam pouco, algumas enfeitam muito, algumas enfeitam tanto que as palavras "que engraçado",
nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando nos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais. Por isso, quando falamos, temos que tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado e até mesmo modificam o que era nosso recado. Vou contar para vocês o que foi que aconteceu no dia em que a Gabriela quebrou o vaso da mãe dela e acusou o Filisteu. Neste dia, por acaso, a dona Felicidade encontrou seu lindo vaso, reduzido à quantidade de caquinhos e pedaços de grande variedade. Quem foi que quebrou meu vaso? Meu vaso de ouro e laquê que eu conquistei no concurso de crochê. Quem foi que quebrou seu vaso? A Gabriela respondeu. Quem quebrou seu vaso foi o vizinho Filisteu. Pronto, lá vão as palavras. Vão voando, entrando pelos ouvidos de quem estiver passando. Então entram pelo ouvido de Dona Felicidade. O Filisteu? Que bandido, que responsabilidade! As palavras continuam a voar pela cidade. Vão entrando nos ouvidos de gente de toda a idade. E aquilo que era mentira até parece verdade. Seu Golias, que é vizinho de Dona Felicidade e que é o pai do Filisteu, ao ouvir que o filho seu cometeu barbaridade, fica danado da vida, inventa logo um castigo, sem tamanho, sem medida. Não tem mais festa, não tem mais Coca-Cola, não tem TV, não tem jogo de bola, trote no telefone, nem mais pensar. Skate e milkshake vão acabar. Filisteu, que já sabia do que tinha acontecido, ficou muito chateado, ficou muito aborrecido e correu logo para o lado, para a casa de Gabriela. Que papelão você fez, me deixou em mau estado, com essa mentira louca correndo por todo lado. Você tem que dar um jeito, recolher essa mentira que me deixa atrapalhado. Ela era levada, mas sabia compreender as coisas que a gente pode e as que não pode fazer. E a confusão que ela armou saiu para resolver. Gabriela foi andando e as mentiras que ela achava na sacola ia guardando, mas cada vez mais mentiras o vento ia carregando. Gabriela encheu sacola, bolsa de fecho de mola, mala, malinha, maleta, e quanto mais ia enchendo, mais mentiras ia vendo, voando, entrando nas casas como se tivessem asas, como se fossem, que coisa, 1 milhão de borboletas. Gabriela então chegou no começo de uma praça e quando olhou para cima, não achou a menor graça. Percebeu, calamidade, que a mentira que ela disse cobria toda a cidade. E ela era levada, era esperta, era ladina, mas no fundo Gabriela ainda era uma menina. Quando viu a atrapalhada que ela conseguiu fazer, foi ficando apavorada, sentou-se numa calçada, botou a boca no mundo num desespero profundo. Todo mundo em volta dela perguntava o que é que havia. Por que chora, Gabriela? Por que toda essa agonia? Gabriela olhou para o céu e renovou a aflição e gritou com toda a força que tinha no seu pulmão. Foi mentira, foi... As palavras da menina, uma nuvem se formou, lá no alto, muito escura, que logo se desmanchou, caiu em forma de chuva e as mentiras lavou. Mas mesmo depois do caso que eu acabei de contar, até hoje Gabriela vive sempre a procurar. De vez em quando ela encontra um pedaço de mentira, então recolhe depressa antes dela se espalhar. Porque é como eu lhes dizia, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes importam mais que as coisas que a gente fez. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez.
E aí, vocês gostaram dessa história? Muito bacana, né? A Gabriela ficou muito mal porque ela tinha mentido. Então, a gente aprendeu com isso que mentir não é uma coisa legal, tá bom? Então, fiquem aí em paz, fiquem em casa e até a próxima. Tchau. Beijo. Então, pessoal, vocês viram a história maravilhosa que a professora contou? Ensina bastante coisa pra gente. Senhores pais, por favor, na hora da roda de conversa, quando terminar a história, façam algumas perguntas para os seus filhos. Perguntem para eles se é legal mentir. Se uma mentira atrás da outra, o que pode ocasionar? O que faz as pessoas acharem dos nossos filhos, de nós enquanto adultos, quando mentimos? O que as pessoas acreditam que a gente é, a nossa personalidade? Então, agora, eu quero saber também o que é que a... Pessoal, eu adorei essa história. E olha, como a professora acabou de falar, a professora Cláudia, a gente tem sim que tomar muito cuidado com as palavras. As palavras ditas, elas podem deixar o outro muito feliz, muito triste e, às vezes, muito, muito atrapalhado. Beijos. Professora Simone, o que a senhora achou da história? Olá, legal a história, gostei, uma linda mensagem. Professora Érica, o que a senhora achou dessa história maravilhosa? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar o quanto a palavra tem poder, né? E o quanto, às vezes, uma palavra mal expressada, mal colocada, pode gerar uma situação muito desconfortável. Né? Às vezes a gente fala, é uma mentirinha branca, não faz mal para ninguém, né? Eu acho que os pais, principalmente, precisam tomar muito cuidado com essa questão, né, é uma promessa que você faz e que não cumpre, acaba se tornando uma mentira, né? Então, tomar cuidado com aquilo que a gente fala e pensar nas consequências, né? A palavra tem poder, ela tem poder para aumentar a autoestima ou para deixar alguém muito triste, muito para baixo. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Professora Ana, o que a senhora achou da história? Eu acho também que a história foi muito bacana, né? E a gente também tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. Uma palavra pode magoar muito uma pessoa, né? E ter consequências muito sérias. Então, prestem atenção nas palavras, cuidado com o que a gente fala. Muito legal essa história. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa história. Fiquem em casa. Um beijo muito grande. Estamos com saudades. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Beijos.